Amém. Como eu disse pela manhã, nós estamos fazendo uma série de mensagens, estamos realizando, começamos na semana passada, no domingo passado à noite, e estaremos realizando então uma série de mensagens, todo domingo à noite, sobre os livros das crônicas, o livro das crônicas dos reis. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no segundo livro das crônicas, no capítulo 7. Amém? Segundo livro das crônicas, capítulo 7, leremos a partir do versículo 11, do verso 11 ao verso 15. Segundo livro das crônicas. E o tema que eu quero meditar com os irmãos nesta noite, com os queridos irmãos da nossa igreja, irmãos de outras igrejas que nos visitam, queridos visitantes, é os conselhos de Deus para o seu povo. Segundo livro das crônicas, capítulo 7, versículo 11. Segundo livro das crônicas, capítulo 7. Vamos meditar então sobre este tema, os conselhos de Deus para o seu povo. Os conselhos de Deus para o seu povo. Quais são os conselhos de Deus para o seu povo hoje? Quais são os conselhos que Deus tem a falar para você nesta noite? Certamente, muitas pessoas gostam de ouvir conselhos, outras não, mas conselhos são sempre importantes, são sempre bons. Quem é sábio, quem é sensato, sempre gosta de ouvir conselhos, amém? Então, se você é assim, você gosta de ouvir conselhos de alguém próximo a você, de um amigo, de um familiar, de um líder da igreja, e muito mais os conselhos do Senhor. Conselhos de Deus são preciosos para nós. E este texto então, do segundo livro das crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11, este texto nos fala sobre os conselhos de Deus para nós. Eu vou ler então, vocês acompanham. Diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Os conselhos de Deus para o seu povo. Este texto nos fala que o rei Salomão termina o templo e a casa do rei. O rei Salomão recebe então esta tarefa que o seu pai, o rei Davi, não cumpriu, mas ele então, Salomão, lidera a construção do templo de Jerusalém, a construção da casa do rei, a construção da cidade de Jerusalém, e principalmente aqui o templo para a adoração a Deus. E quando então Salomão termina a casa do Senhor e a casa do rei, diz o texto,
o Senhor então aparece a Salomão. Deus aparece a Salomão de noite. E então Deus diz para Salomão, para o rei: eu ouvi a tua oração. Deus fala ao rei Salomão que ele havia ouvido a oração do seu servo, e então Deus começa a dar conselhos ao rei, conselhos a Salomão e também a todo o povo de Israel, conselhos que estão no versículo 14, por exemplo. Olhe na sua Bíblia novamente, que é um texto muito famoso, e diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vamos dizer juntos, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas lá no verso 19, olha aí na sua Bíblia, o mesmo capítulo 7 do segundo livro das Crônicas, do verso 17 ao verso 19, Deus continua dando conselhos ao rei e também ao povo de Israel. E diz assim então, versículo 17, do mesmo capítulo 7: quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, se fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Verso 19: porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, e aí o texto continua, Deus então está aconselhando o rei Salomão e também o povo judeu, o povo de Judá, a viver de acordo com os seus mandamentos, com os seus estatutos. O verso 14 é um conselho de Deus para o povo. Os versículos de 17 a 19 são também conselhos de Deus para o povo. Deus então está dizendo, quando ele aparece ao rei Salomão, que ele tem conselhos para ele, o rei, e que ele tem conselhos para o seu povo. Deus está dizendo: vocês precisam andar segundo os meus estatutos, vocês precisam cumprir os meus mandamentos, vocês, o meu povo, precisam andar segundo a minha vontade, vocês, o meu povo de Judá, e você, rei Salomão, vocês precisam andar segundo os meus estatutos, os meus mandamentos. Não se afastem de mim, não sirvam a outros deuses, pelo contrário, sirvam a mim, sirvam ao Deus de Israel, cumpram os meus mandamentos. Deus está dando esses conselhos ao rei Salomão e ao povo de Israel. Deus está dando conselhos preciosos. E principalmente o verso 14, que será aqui o foco da nossa mensagem, é um conselho preciosíssimo, porque o texto diz assim, eu vou ler mais uma vez, esse é um versículo lindíssimo, não é verdade? Amém? E ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está dando esse conselho, ou conselhos, porque esse versículo tem vários conselhos aqui, conselhos para o povo de Israel. Mas quem é o povo de Deus hoje? Quem é o povo de Deus em nosso tempo? Somos nós, amém? Eu e você, nós, a igreja, nós somos o povo de Deus. O povo de Deus reúne-se aqui, domingo após domingo, e durante a semana, para celebrar o Senhor. O povo de Deus
está espalhado por toda a terra, pelo Brasil, pelo mundo, celebrando o nome do Senhor Jesus. Hoje, nós, filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus, nós somos o povo de Deus. E esses conselhos de Deus são para nós, o seu povo, hoje. Esses conselhos aqui são para a sua vida. Esses conselhos que estão aqui no segundo livro das Crônicas 7:14, são para a minha vida, são para a sua vida, são para nós hoje. Conselhos de Deus para o seu povo, é o tema da nossa mensagem. Os conselhos de Deus para o seu povo. E qual é o primeiro conselho que Deus dá para o seu povo, para o povo de Deus? O primeiro conselho que Deus nos dá é que a vida do crente, a vida do seu servo, precisa alinhar-se ao projeto de Deus. A minha vida, a sua vida, precisa alinhar-se ao projeto de Deus. O crente precisa viver o projeto de Deus na sua vida. Este é o primeiro conselho de Deus para o seu povo. O texto do segundo livro das Crônicas 7:14 começa assim: se o meu povo, o povo de Deus, o povo que se chama pelo meu nome. Hoje nós somos o povo que se chama pelo nome de Deus, somos os cristãos, servos do Deus Altíssimo, somos o povo de Deus nos dias de hoje, e nós precisamos viver o projeto de Deus para nós. E qual é o projeto de Deus para nós, para mim, para você? Qual é este projeto de Deus que eu preciso viver alinhado a Ele? Eu não posso viver fora deste projeto, mas eu preciso me alinhar ao projeto de Deus para a minha vida. O projeto de Deus é a fidelidade a Ele e ao que Ele deseja para mim. O texto diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Este é o projeto de Deus para nós. Se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, converter-se dos maus caminhos. Este é um projeto de fidelidade para com o Senhor, e eu preciso viver alinhado ao projeto de fidelidade do meu Deus para a minha vida. Eu preciso viver isto. E a primeira questão aqui da fidelidade que o texto fala, eu quero dividir assim em duas partes. Fala sobre se humilhar, orar e buscar a minha face. O que significa humilhar-se? Quando o texto fala aqui em humilhar-se, e este é projeto de Deus para mim, para você, humilhar-se significa chegar diante de Deus se apequenando, chegar diante de Deus se submetendo a Ele, se sujeitando a Ele. Quando eu entendo isto para a minha vida, eu estou alinhado ao projeto de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, eu preciso me apequenar diante de Deus. Isso não significa estatura física, né? Porque aí eu não precisaria de muito esforço, na verdade. Já sou baixo, já sou pequeno, então já estaria me apequenando diante do Senhor, mas não é isso. É de forma espiritual, é na nossa vida, no dia a dia. Eu preciso me humilhar diante do Senhor, me apequenar diante da grandeza de Deus, me sujeitar a Ele, me submeter a Ele. Isto é projeto de Deus para nós. A vida do crente precisa alinhar-se ao projeto de Deus. Então você precisa se humilhar, chegar diante de Deus, reconhecendo que você é nada, que você diante de Deus é pequeno, é miserável, como o próprio apóstolo Paulo dizia, não é? Miserável homem que eu sou. Paulo se colocava assim, o próprio nome Paulo significa pequeno,
aquele que se coloca diante de Deus se submetendo como pequeno, como alguém que não é nada. Este é projeto de Deus para você, e a fidelidade a Deus passa por aí. Você precisa se humilhar, mas o texto continua dizendo, você precisa orar e buscar a face do Senhor. Orar e buscar a face do Senhor, isto significa suplicar e buscar a presença do Senhor. O projeto de Deus para a sua vida é você viver uma vida de oração, é você orar constantemente, é você buscar a presença do Senhor constantemente. Você precisa estar alinhado ao projeto de Deus para você, que é orar e buscar a face do Senhor, buscar a presença do Senhor. Você não pode fugir disso, desse projeto. Você precisa estar alinhado ao projeto de Deus, buscar a presença do Senhor. Quando o versículo fala aqui, se humilhar, submeter-se a Deus, orar, conversar com Deus, estar diante de Deus, buscar a face dEle, isso significa intimidade, experiência. Buscar a face do Senhor é intimidade com Deus, experiência com Deus, e nós precisamos estar alinhados a este projeto de Deus. Você tem se humilhado na presença do Senhor, você tem se submetido a Deus, você tem se sujeitado a Deus, você tem orado e buscado a face do Senhor, você tem buscado a presença de Deus, você tem buscado intimidade com Deus, experiências com Deus. Quando foi a última vez que você teve uma experiência com o Senhor? Numa outra mensagem, há muitos domingos atrás, acho que alguns meses atrás, eu fazia a mesma pergunta. Eu perguntava a você sobre isso. Qual foi a última vez que você teve uma experiência com o Senhor? Qual foi a última vez que você buscou a face do Senhor? Qual foi a última vez que você buscou intimidade com Deus? Você se humilhou na presença do Senhor e buscou a face de Deus, orando, suplicando, com intimidade, tendo experiência com Deus. Qual foi a última vez que você teve experiência com o Senhor? Não precisa você responder agora, não precisa você levantar a mão e dizer assim, pastor, olha, a última vez que eu tive experiência foi, há 2 anos atrás, foi alguns meses atrás. Quando foi a última vez que você teve experiência com o Senhor? Se você pensar agora e responder para você mesmo, foi hoje mesmo, foi ainda hoje, foi ontem, foi essa semana, é porque você está buscando este alinhamento com o projeto de Deus para a sua vida, é porque você está se humilhando, orando e buscando a face do Senhor. E quando nós estamos alinhados ao projeto de Deus, nós entendemos a vontade dEle, amém? Amém? Quando nós estamos alinhados ao projeto de Deus, quando nós nos humilhamos e oramos e buscamos a face do Senhor, temos intimidade com Deus, temos experiência com Deus, nós entendemos a vontade dEle para a nossa vida. Mas se eu não oro, não me humilho diante do Senhor, não busco a face dEle, não tenho experiências com Deus, como eu vou entender a vontade dEle para a minha vida? Como eu vou viver no centro da vontade de Deus? Para viver a vontade de Deus, eu preciso estar alinhado ao projeto de Deus. E uma primeira questão do projeto de Deus é se humilhar, orar e buscar a face do Senhor. Mas uma outra questão do projeto de Deus, de estar alinhado ao projeto de Deus, a fidelidade com o Senhor, é converter-se dos maus caminhos, arrepender-se do mau comportamento. Nós precisamos viver a cada dia arrependimento e mudança. O texto fala aqui, se converter
dos seus maus caminhos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se converter dos maus caminhos, é mudar de direcionamento a cada instante, é se arrepender e buscar mudança na vida, transformação a cada instante, no dia a dia. Quando a gente fala nessa palavra, não é conversão, por exemplo, a gente pode pensar na questão da conversão de moedas. Quando alguém, por exemplo, vai viajar, deixa o Brasil e vai para os Estados Unidos, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma conversão da moeda. Ele vai lá com o dinheiro numa casa de câmbio, o real, e ele vai fazer a conversão em dólar. Ou se ele vai para a Europa, para os países da comunidade europeia, né, da zona do euro, ele vai converter o real na moeda euro. É a mudança, é a transformação do real para o dólar, do real para o euro. É isto que significa essa palavra, conversão, mudança, transformação. Mas algo que eu penso também, quando nós falamos em conversão, em transformação, essa palavra é linda, não é? Transformação. É na lagarta que se transforma e vira então uma linda borboleta. Você gosta da lagarta? Fala a verdade, né? Você gosta? A lagarta é o que é feia, né? E a gente tem até medo, né? Ver uma lagarta assim, porque a lagarta, principalmente aquelas lagartas maiores, né? Que tem aquelas coisas assim por cima, né? A gente olha ali, dá medo até, né? Porque a gente pode chegar perto e se queimar. E é um bicho feio, né? Perdão aqui, né, de falar isso, mas a lagarta é um bicho que a gente olha assim e vê que é algo feio, é algo que não dá prazer da gente olhar, da gente ficar perto, a gente tem medo de se queimar. Mas e a borboleta? A borboleta, ao contrário, é um animal lindo, não é? A gente gosta de ver aquelas borboletas grandes, né, que tem aqueles desenhos nas asas, e elas vão voando, enfeitando o jardim com as flores. É algo maravilhoso, é algo lindo da criação de Deus. E a lagarta, ela se transforma na linda borboleta, e a palavra conversão, transformação, significa isto. Nós precisamos buscar a transformação na nossa vida cristã, de lagarta para borboleta, a cada dia. Eu preciso buscar a conversão dos maus caminhos, arrependimento, mudança, transformação em questões interiores do meu coração, dos meus pensamentos, da forma de falar, da forma de agir, da forma de me relacionar com o outro, dia a dia. Porque a cada dia, o velho homem que habita em nós, ele quer surgir, não é? O monstro que habita dentro de nós, porque é isso mesmo que acontece. Nós somos seres humanos, pecadores, e a cada dia a velha criatura quer florescer, e quer então ter pensamentos maus, pecaminosos, quer falar de acordo com a velha criatura, quer se comportar de acordo com a velha criatura. Mas eu preciso buscar essa transformação de lagarta para borboleta, a conversão a cada dia. Quando eu me humilho, oro e busco a face do Senhor, quando eu me converto a cada dia, eu estou alinhado ao projeto de Deus. A vida do crente precisa alinhar-se ao projeto de Deus. O segundo conselho que eu aprendo é que as promessas de Deus para o crente são de restauração. Como o texto continua, ele continua dizendo assim, depois que ele fala em conversão, então, Deus está dizendo, não é? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. As promessas de Deus para o crente são de restauração, amém? Ouvirei dos céus, Deus diz assim para Salomão e para o povo de Israel, e Deus está dizendo para o seu povo hoje,
eu ouço dos céus, eu ouvirei, eu ouço dos céus. Temos um Deus que nos ouve, temos um Deus que nos dá atenção, temos um Deus que cuida de nós, do seu trono de glória, Ele se importa conosco, amém? Do trono de glória dEle, dos céus, Ele ouve você, Ele te dá atenção, Ele se importa com você. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós temos um Deus que do trono de glória dEle, da glória dEle, do poder dEle, lá dos céus, Ele nos ouve, e Ele nos dá atenção, e Ele cuida de nós, amém? Graças ao nosso Deus, por isso nós temos um Deus que nos ouve, que cuida de nós. Eu assisti a um filme há algum tempo, em que o humorista, um filme de comédia, e que o humorista, não vou aqui nem falar do nome do filme, nem do nome do humorista, mas ele dizia assim, tinha um contexto para ele dizer isso, mas sempre aproveita, né, aquela situação para às vezes zombar de Deus também. É claro que, como eu disse, ali havia um contexto no filme, para ele falar o que eu vou dizer aqui para os irmãos. Mas ele dizia assim, diante de uma situação que acontecia lá, ele falava assim, não, mas espera aí, então Deus vai parar tudo que Ele está fazendo, Deus vai parar tudo que Ele está fazendo, e olha que Deus tem coisa beça para fazer, Ele vai parar tudo que Ele está fazendo, para ouvir a sua oração, para ouvir o que você está falando. Mas Deus faz assim, amém? Deus faz isso, Deus nos ouve, Deus se importa conosco. Não é dessa maneira como esse humorista colocou ali, e até você ouvindo é engraçado, porque ele fala ali dentro de uma situação, é até engraçado, mas contém algo ali também, como já disse, não é, de algo de zombar de Deus. Mas Deus, Ele faz isso conosco, Ele para tudo o que Ele está fazendo, sim, né? Se a gente pode usar assim, numa metáfora, né? Deus, Ele ouve, Ele se importa conosco, Ele é nosso Deus que ouve dos céus, Ele é o Deus também que perdoa, o Deus do perdão. Ele perdoa as nossas falhas, Ele perdoa as nossas palavras, Ele perdoa as nossas atitudes, nossos pensamentos. Deus nos restaura através do perdão, e a cada novo dia, como diz lá em Lamentações 3, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus nos perdoa, Deus é um Deus de perdão, e Ele nos perdoa em tudo. Por isso, irmãos, nós precisamos ser servos do Senhor que perdoam. Não podemos viver a nossa vida sem o perdão, sem perdoar o nosso familiar, sem perdoar o nosso irmão em Cristo, sem perdoar um colega de trabalho, um amigo, uma pessoa que nos magoa, que nos atinge. Quantas vezes nós não estamos perdoando? Deus nos perdoa, por mais que a gente faça, ou que a gente tenha feito no passado, Ele nos perdoou, Ele nos perdoa. Pensamentos, e às vezes os pensamentos nem chegam à nossa boca, não é? E as pessoas que nos cercam não sabem. O nosso familiar mais íntimo, muitas vezes, não sabe de pensamentos que temos, e Deus sabe. E mesmo Ele sabendo daqueles pensamentos, e Deus do seu trono de glória, ouvindo aquilo, sabendo dos pensamentos, e talvez Deus pensando assim, mas esse meu servo, mas essa minha serva, que pensamentos maus, que pensamento pecaminoso, e nós entristecemos o Espírito Santo, entristecemos Deus, mas Deus nos perdoa, e nos restaura, ainda que as nossas falhas sejam terríveis aos olhos humanos. E por que a gente não pode perdoar então? Por que a gente não pode perdoar o outro? Por que a gente não pode pedir perdão? Por que a gente não pode liberar perdão? E às vezes a gente fica com aquela coisa, né, no coração, não, mas foi ele que errou comigo.
Eu não vou lá falar, não, eu não vou lá pedir perdão, não vou lá conversar com ele, não, foi ele que errou, né? Deixa ele, tem que me procurar. Meu irmão, minha irmã, não faça isso. Mesmo que seja alguém que errou com você, você tem consciência, ele errou, falhou comigo, vá até ele, converse, faça as pazes, libere perdão. Isto é lindo, isso é de Deus, é bíblico, e nós temos um Deus perdoador e precisamos perdoar. A última questão que fala aqui no texto é: sararei a sua terra. Deus é um Deus de cura, é um Deus que sara, Deus nos restaura, Deus cura espiritualmente, Deus cura emocionalmente, Deus cura até fisicamente. Se for da vontade dele curar, ele cura. Deus é um Deus de milagres, é um Deus poderoso. Não é um Deus, é claro, que a gente vai colocar, como se diz, né, a faca no pescoço dele, exigir, colocar a Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada maravilhosa, lá da história de Aladim, conhece? Que a gente esfrega a lâmpada, né? Deus aparece, e aí agora eu vou fazer os pedidos: ó Senhor, me cura disso, né? Me cura disso, disso e disso, e tem que ser agora, e eu exijo. Não é assim, mas Deus é um Deus de milagres, sim, e segundo a vontade dEle, o querer dEle, o desejo dEle, Ele pode curar fisicamente nossas doenças físicas, curar emocionalmente, e Ele nos cura mais do que tudo isso, espiritualmente. Ele nos cura do pecado, Ele nos traz nova vida, nos traz restauração. Esse é o Deus maravilhoso, onde o homem não pode, Deus é poderoso para fazer, amém? Onde o homem não pode fazer, Deus é poderoso. Por isso, se você tem alguma questão na sua vida, física, emocional, espiritual, clame ao Senhor. É claro que mesmo que você busque os recursos humanos que estão aí, a gente precisa buscar, né? Ir ao médico, ir ao psicólogo, buscar ajuda, não é? A gente precisa buscar os profissionais. Os profissionais estão aí porque Deus deu sabedoria ao ser humano para estudar o corpo humano, estudar e ter então a medicina em nosso mundo, a psicologia e tantas outras disciplinas, não é, que nós temos em nosso mundo. Então busque a ajuda de um profissional, sim, de um psicólogo, de um médico. Busque a ajuda de um cardiologista, de um ortopedista, de um psiquiatra, por que não? Vamos acabar com aquela história de que psicólogo, psiquiatra é coisa de maluco, não é? Vamos acabar com os preconceitos, porque a nossa sociedade ainda tem muito preconceito quanto a isso. Você está com problema no coração, você vai ao cardiologista. Problemas nos ossos, não é? Problema nos seus músculos, enfim, quebrou uma perna, torceu um tornozelo, vai ao ortopedista. Quando as crianças precisam de atendimento, levamos nossas crianças ao pediatra. Então, se alguém tem algum problema psicológico, psíquico, vai ao neurologista, ao psiquiatra. Trata-se também num outro profissional, que é o psicólogo. Mas quando o homem não pode fazer, e mesmo que tenhamos ajudas desses profissionais e de medicamentos, nós sabemos que temos um Deus poderoso para fazer, amém? Temos um Deus poderoso que cura. Então você está vivendo algo na sua vida, busque um profissional, sim, mas clame ao Senhor e peça para o Senhor fazer, curar na sua vida, na sua família, alguém que está passando por um momento difícil. Clame ao Senhor pela sua vida emocional, pela sua vida espiritual. Deus é um Deus de cura. As promessas de Deus para os seus servos são promessas de restauração. E aí eu encerro esta mensagem falando mais uma vez de Brumadinho, em Minas Gerais. E cito também as tragédias acontecidas aqui no estado do Rio, lá no Rio de Janeiro, cidade próxima a nós, com a chuva, e a tragédia também no CT do Flamengo. Aquelas vidas em Brumadinho,
aquelas vidas que perderam tudo ou que perderam familiares, os familiares lá dos jogadores do CT do Flamengo, familiares que perderam seus queridos nas chuvas do Rio, precisam da cura de Deus, da restauração, precisam de cura no seu interior. Como é maravilhoso vermos os cristãos trabalhando lá em Brumadinho, os cristãos levando o alimento para aqueles que estão lá trabalhando, os bombeiros e outros profissionais, lavando os uniformes. Isto é trabalhar levando cura, levando restauração. A palavra de Deus está sendo pregada, anunciada lá em Brumadinho. Como é maravilhoso ouvir de pessoas que perderam queridos ali no CT do Flamengo, familiares, ou até amigos que perderam os seus colegas, né, jogadores de futebol, que participavam ali da base do Flamengo, declararem que Deus é com eles, que Deus está dando força, que Deus vai restaurar, vai curar, vai abençoar. Me chamou muita atenção o depoimento de um jovem que perdeu um amigo seu. Um dos seus amigos estava ali, dentre aqueles jovens que morreram no CT do Flamengo, e ele dizia: eu sinto que Deus vai trazer consolo para a minha vida, e Deus vai trazer consolo também para os familiares. E ele se colocava ali até mesmo para ajudar a consolar, a confortar os queridos familiares que perderam aqueles jovens. E nós precisamos ser uma igreja que leva a restauração, uma igreja que leva a restauração física, espiritual, emocional, aos que estão ao nosso redor, não só os que estão lá em Brumadinho, não só os que estão no Rio, que sofreram com as chuvas, não só aos que sofreram lá com essa tragédia do Flamengo, mas nós precisamos ser uma igreja que leva restauração física, emocional, espiritual, para os que estão aqui ao nosso redor, para Neves, para aqueles que vivem aqui na nossa vizinhança. Precisamos ser uma igreja que cumpre as promessas de Deus e leva a restauração. Amém? Que você viva isto, que você viva este primeiro conselho de Deus, viva alinhado ao projeto de Deus, viva alinhado ao projeto de Deus, não queira viver a sua vida por conta própria, viva alinhado ao projeto de Deus, e as promessas de Deus são de restauração. Viva alinhado ao projeto de Deus. As promessas de Deus para a sua vida são de restauração. Siga esses conselhos de Deus para a sua vida. Amém?